Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, então hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a ansiedade, tema que a gente começou a falar no último vídeo. Então, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre, como entender a ansiedade, e uma pergunta muito comum que surge disso é sobre a causa da ansiedade. Então, qual que é a causa da ansiedade? Na verdade, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque é difícil determinar precisamente qual é a causa da ansiedade. Então a gente pode entender que existem fatores genéticos envolvidos, né? Então tem casos que podem ter essa contribuição, outros não. Mas enfim, a gente pode parar e refletir um pouquinho que a ansiedade ela pode ser um fruto das experiências da vida de cada um, né? De como a gente vivencia o que vai acontecendo na nossa vida, né? Então, por exemplo, qual a forma de me relacionar com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com as tarefas domésticas, com as minhas obrigações, né? Quais as crenças que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida e de que forma isso me afeta? A questão do imediatismo, que hoje é tão comum, né? Então, que tem a ver com essa urgência do tempo, de querer tudo para agora, não conseguir esperar. Existe a questão das cobranças tanto internas, minhas comigo mesma, como externas, né? Que eu sinto dos outros em relação a mim. O excesso de tarefas acumuladas, né? Então, como? De que forma que eu vou lidando com tudo isso e de que forma tudo isso acaba me afetando, né? Então, tudo isso vai influenciando o modo como a gente vivencia os medos e as ansiedades. E aí, se a gente para refletir um pouquinho, todo esse cenário pode gerar na gente pensamentos do tipo, e se? Né? Então, e se meu chefe me demitir? E se acontecer isso? E se eu separar? E se meu casamento terminar? E se? E aí a gente pode ir criando esse padrão de pensamento, né? E aí, se a gente não consegue lidar bem com isso, lidar de uma forma, vamos colocar assim, adequada com isso, de alguma forma a gente vai sentir. E normalmente a gente acaba sentindo com o corpo, né? Então o corpo vai sentir todos esses medos, todos esses estresses, essas tensões, essa angústia, essas preocupações, o desamparo. E aí com isso pode vir uma série de sintomas físicos que a gente fala que é bem característico da ansiedade, que é trazer um monte de sintomas físicos. Então, quais podem ser eles, né? Aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, a aceleração dos batimentos cardíacos, a falta de ar ou a respiração ofegante, a boca seca, tensão muscular, alteração de sono, dor de cabeça, náusea ou desconforto abdominal, tremor nas mãos ou em outras partes do corpo, aquele suor frio, né, principalmente nas mãos e nos pés, uma sensação de cansaço ou fraqueza, né? Então, existe muitos sintomas que a gente pode associar aí com um quadro mais ansioso. Entretanto, apesar de eu ter falado vários sintomas, isso é muito individual. Então, vai como de cada um vai sentindo a ansiedade, né? Então, pode ser que tem gente que sinta tudo isso, pode ser que tem gente que sinta a ansiedade de uma outra maneira. Então, não é regra, né? Diante disso, é legal frisar que é importante uma avaliação profissional para saber se o que você está sentindo é de fato ansiedade ou não, né? Porque tem muitas doenças físicas mesmo que podem ser confundidas com a ansiedade, né? Então, ou vice-versa, né? Tem muitas doenças que você acha que está doente e na verdade é um quadro ansioso e na verdade precisa mesmo dessa avaliação profissional. Então, por exemplo, uma pessoa, é muito comum esses sintomas se confundirem. Uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade achar que está infartando, né? Porque começa a apertar aqui o peito, né? Os batimentos aceleram, uma dor se espalha pelo braço, a pessoa fica sem ar, né? Aí pode ter tontura, que é bem característico também da ansiedade. E às vezes a pessoa pode achar que está tendo infarto quando na verdade não. Então, assim,
é bem legal frisar essa questão da avaliação. Então, na dúvida, sentiu qualquer coisa, corre fazer uma avaliação médica com algum profissional e observar. Mas e se for ansiedade? Se for ansiedade, tem que ter um tratamento correto. Se for outra condição de saúde, também. Né? E no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o melhor tratamento ou quais são os tratamentos para ansiedade, certo? Até o próximo!